Jorge Ventura é um homem da comunidade. Jorge Ventura esteve sempre ligado a coisas comunitárias e a vontade própria dele em relação às comunidades não tem nada a ver com poder nem com oportunidades de sobressair socialmente ou no que diz respeito à comunidade de qualquer forma. O que ele quer é ajudar as organizações onde ele tem sido e continuará a ser sempre ativista, desde a Associação Regional Caldense, ao grande monumento aos luso-americanos que perderam a vida nas guerras, à Associação de Comandos e outras iniciativas por aí venham. O nome dele está sempre vivo nessas organizações. E eu lhe falo por amor à comunidade, por amor a uma vida que ele entendeu que deve ser vivida, e ele disse muito bem, com ativismo, com força, com determinação, com vontade e, sobretudo, com honestidade. Jorge Ventura, vamos começar. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência nas Caldas? A minha juventude foi uma juventude normal, com um bocado da adrenalina que naquela altura havia na juventude. Eu não nasci nas Caldas, nasci no Painho, que é uma aldeia muito pequenina, a 10 km das Caldas, no pé da Serra dos Candeeiros. Portanto, toda a minha família é oriunda daquela zona, portanto, é uma família com uma bastante tradição naquela zona, que é chamada a família dos Chetras, que é uma família muito grande. Eu costumo dizer que a minha família é pequena, mas é muito grande. E é pequena porquê? Porque nem eu, nem a minha mulher temos irmãos ou irmãs. Mas em contrapartida temos uma família enorme e nos juntamos de vez em quando e juntamos mais de 100 pessoas só do meu lado. Portanto, costumam ver-se nas Caldas? Sim, porque está tudo ali radicado naquela zona e, portanto, há alguém que junta a família dos Venturas e pelo menos 2 vezes por ano, portanto, num restaurante lá da localidade, e juntamos para cima de 100 pessoas. Como é que era a vida no Painho? Olha, a minha infância no Painho, eu estive radicado no Painho até aos 10 anos de idade. De parte da minha mãe, são todos lavradores, e é engraçado que naquela altura, se me perguntasse o que é que eu queria ser lavrador. Porque eu conhecia os meandros todos da agricultura, fazia tudo na agricultura. Os meus avós tinham gado, tinham vacas e bois e carros de bois e a agricultura, portanto os meus tios também tinham máquinas de debulhar trigo e o meu grande dream era andar com eles pelo mundo, pelo Concelho de Leiria, pelo Concelho de Santarém, na altura do verão, na faina do trigo, de debulhar trigo. Como é que os miúdos hoje veem o tempo que passaste na tua infância e na tua adolescência com o tempo que os teus filhos ou os teus netos passaram neste país? Há uma diferença. Eles não conseguiam viver como nós vivemos e nós éramos capazes de viver como eles viveram. Felicíssimo. Eu nunca me lembro de ouvir dizer a palavra que estava saturado ou que estava aborrecido com nada. Nunca me aborrecia com nada, nem eu, nem a rapaziada que estava à minha volta. Eu agora vejo, por exemplo, os meus netos, graças a Deus eu tenho 4 netos, 2 netos e 2 netas, de vez em quando eles chegam e dizem, hoje estou só boring, mas boring porquê? Tem bicicletas, tem computadores, tem telefones de topo da cama e me dizem a mim então tão faço boring. Ideia naquele tempo. Imagina, se fosse naquele tempo, não é impossível, mas não dá para comparar exatamente a juventude de agora com a juventude dos nossos tempos. Também jogaste futebol nas Caldas? Joguei futebol, portanto eu fiz parte da primeira equipa de principiantes do Futebol Clube das Caldas, futebol federado, em que eu tinha 13 anos, tinha que lavar o meu equipamento, as botas se rompiam, eu tinha que as mandar consertar, senão tinha que jogar com elas rotas, e joguei no Distrito de Leiria dos 13 aos 17 anos, nos principiantes e nos júniores do Futebol Clube das Caldas. Aquilo na realidade era desporto e era amor à camisola, nós fazíamos aquilo com uma alegria extraordinária. Nós, quando ganhávamos, dávamos um bilhete para ir ao cinema, correspondíamos um caixa quase a milhares de dólares, é uma coisa incrível. Os pais tiveram uma influência grande em ti? Olha, principalmente mais a minha mãe. Porque o meu pai, ainda hoje não sei bem porquê, mas chateou-se com o meu avô. O meu avô naquela altura era um empresário, portanto fazia estradas por todo o lado, e ele aos 18 anos abandonou, chateou-se com o meu avô, eu nem sei bem porquê, nunca quis aprofundar, e rumou para Lisboa sozinho. Portanto, entretanto casou, passado uns anos foi para a Holanda, portanto andou imigrado e praticamente foi a minha mãe a grande responsável pela minha juventude. Embora o meu pai fosse uma figura muito importante e muito marcante na minha vida. Foste à tropa e foste mobilizado para Angola nos comandos. Eu acabei o curso industrial, estive a estagiar na ROL, que é uma fábrica de regulamentos que existe nas Caldas da Rainha. Depois fui para a Platex, como ajudante encarregado de laboratório para a Nazaré, e depois daí saí para a tropa. Acabei o curso com 17 anos e fui para a tropa com 19. Mas a tropa marcou-te muito?
A tropa naquela altura, porque nós queríamos... Porquê é que escolheste ser comando e não Olha, outra coisa porquê? qualquer? Porque eu fui sempre um indivíduo muito ativo, portanto não havia nada que se fizesse e que não havia desporto nenhum que se praticasse que eu não pratiquei. Nada te metia medo? Nada, naquela altura nada me metia medo, e quanto mais adrenalina, quanto mais perigoso era, mais eu me entusiasmava. Eu lembro-me, quando fui para os comandos, a minha avó dizia assim, meu filho, meu neto está muito bem, está nos comandos, escrever à máquina, lá no meio daquela época. Ainda tinha a mínima ideia qual é que era na realidade o risco que nós tínhamos nesta especialidade. Como é que foi em Angola? Em Angola foi complicado, mas tranquilo, até porque eu casei em Angola, conheci, a minha mulher era uma caldense, das Caldas, mas portanto os pais estavam radicados em Angola, eu conhecia quando ela estava de férias e acabei por casar em Angola durante a minha fase operacional. Portanto, nós tínhamos a nossa especialidade era uma especialidade de muito risco, mas que também com algumas regalias, a gente ou estava no mato ou estava na cidade. Portanto, no que ficávamos, como a maior parte dos militares que estiveram em Angola, meses e meses no mato, sem verem ninguém. Nós não. Nós íamos, fazíamos as nossas operações de helicóptero, de autocarro ou de coluna militar. 4, 5 dias estávamos 2 semanas na cidade de Luanda. Tens boas recordações da tropa, da guerra? Sim, ótimas recordações. Neste momento só me lembro das boas, as más já nem me lembro delas. Ia-te perguntar isso, tens más? Claro que tem mais, nós temos boas e más, mas o que é certo, o que nos marca a nós são mais as boas do que as más, porque as más passaram, o passado é passado. Aliás, o passado para mim só me serve para tirar presente, para tirar relações para o futuro. Mas notas que te marcou esse tempo de guerra? Claro que marcou-me a mim e marcou qualquer pessoa, qualquer militar que passou pelos comandos. Porquê? Porque havia um elo de camaradagem tão grande entre nós que ainda hoje a gente se encontra em qualquer lado e a gente é como nunca estivéssemos separados. Havia ali uma afinidade tão grande e depois eram grupos muito pequeninos. Nós éramos grupos de 5 homens, uma equipa de combate tinha 5 homens, um grupo tinha cerca de 25 homens. Nós é que escolhíamos, os soldados escolhiam-nos a nós escolhíamos o nosso comandante e portanto, havia ali um elo muito grande de amizade entre todos nós. Claro. Portanto, o Mama Sumas persegue-os a vida toda. Sim, exatamente. Aquilo portanto, é um slogan que nunca mais nos esquecemos deles. Ainda hoje a gente se junta em várias partes do mundo, porque existem cerca de 18 ou 20 delegações espalhadas por todo o mundo, desde Macau até a África, em Angola. E tu seguiste esse caminho também de pertences a um grupo fundador dos comandos aqui nos Estados Unidos? Exatamente. Nós, quando chegámos aqui, portanto, nós não precisamos ser muitos para fazer alguma coisa de jeito, porque nós não estamos habituados a atuar em grandes grupos. E então juntámos meia dúzia deles e fundámos a Associação de Comandos, que já tem mais de 3 dezenas de anos, da qual eu sou presidente, talvez não digo há 3 dezenas, mas há 2 dezenas e meia. Há 2 aspectos da tua vida onde tu continuaste a integrar aqui nos Estados Unidos. 2 de vários aspectos, entre eles foi o seres caldense e o seres comando, e prolongaste essas extensões até aqueles Estados Unidos. Eu, quando cá cheguei, portanto, sempre fui um indivíduo ativo, sempre me lembro de ser ativo em tudo aquilo que eu faço, muito responsável, muito chato. As pessoas que trabalham comigo dizem, tu és um chato do caralho. Eu digo, vocês não confundam o ser chato como ser persistente e responsável, porque quando um momento em qualquer coisa é para fazer. Portanto, eu fundei a Associação Regional Caldense. Eu fiz parte dos estatutos que foram feitos por mim, inclusivamente a insígnia aqui hoje da Associação Regional Caldense foi o que eu fiz. Fiz uma junção da águia americana com o emblema das Caldas da Rainha e deu o que deu. Portanto, vamos voltar a Angola. O conhecimento com a Alda foi amor à primeira vista? Foi engraçado, porque eu estava em Portugal, a Alda foi lá passar férias, e a partir ela tinha 15 anos, eu tinha 17, e aí funcionou, e graças a Deus já tenho cerca de... Onde é que a conheceste? Conheci em Portugal, quando ela estava lá de férias. E depois ela foi para Angola também? Regressou para a terra onde estavam os pais, e eu, por sorte, fui tirar a última fase do curso de comandos a Angola. Podia ter ido para Moçambique. Ainda te lembras como é que a conheceste? No café, no restaurante, na pastelaria? Olha, eu acho que conhecia. Reviste? Acho que foi pela primeira vez na Foz do Areiro. Tu sabes, nós temos uma praia espetacular lá, que é a Foz do Areiro. Foi numa tarde de verão. Ela estava com a família dela, eu estava com uns amigos, nós éramos um grupo muito grande. Pronto, e aí... Tudo começa com amizade. Tudo começa com essa amizade. E depois aqui nos Estados Unidos, esta ligação... Agora estás também envolvido num grupo que foi responsável pelo monumento aos luso-americanos que participaram nas guerras americanas. Portanto, isso faz parte de ti, essa ligação. Associação Regional Caldense, os comandos, a Associação de Comandos, agora o monumento.
estás sempre ligado a alguma coisa. Claro, isso faz tudo, quer dizer, há tudo uma ligação, portanto, há tudo uma perspectiva, portanto, está tudo em perspectiva. E eu lembro-me que um dia, na conversa contigo, Luís, eu disse-te assim, não sei se tu te recordas, nós queríamos fazer uma homenagem aos luso-americanos, mas não sabemos aonde. E tu disseste, não sei, é que não há nada aqui que identifique os luso-americanos. Isso ficou na minha mente e a pensar nisso. Um dia converso em casa com a minha mulher, porque normalmente as mulheres têm uma visão diferente, pensam as coisas... Chegam mais longe com o olhar. Portanto, enquanto nós estamos aqui, elas por vezes estão a colar. Isso é uma boa ideia, por que é que vocês não pensam nisso? Eu apresentei isso à rapaziada da Associação de Comandos, e toda a malta ficou, ficou, portanto, entusiasmada com a ideia. Portanto, a ideia teve de tal maneira impacto, precisávamos de integrar a comunidade e deixou de ser um projeto da Associação de Comandos e passou a ser um projeto comunitário. Claro. Portanto, que é mais abrangente e nacional, à medida em que os portugueses sempre tiverem, os luso-americanos, uma ligação direta com o país, com este país, e há um contributo grande dos portugueses e dos luso-americanos nas guerras americanas. Tem sido um projeto, tem sido longo, e estás a ver, a primeira conferência de imprensa em que nós anunciamos isso à comunidade foi no dia 12 de 12 de 2012. Portanto, estás a ver quantos anos, não é? É um trabalho persistente e que vai continuar. E que precisa de uma assistência permanente. Tu vais às Caldas regularmente? Sim. Já foste homenageado também nas Caldas? Sim, já recebi a medalha de mérito de cidadão caldense, em prata, há uns anos. E como é que tu vês as Caldas do antigamente e as Caldas de hoje? Olha, as Caldas do antigamente e as Caldas de hoje têm e não têm. Isto está completamente em desenvolvimento. Com aquela nova autoestrada que eles fizeram, foi uma mais-valia para toda aquela região. E hoje temos muita Ainda me lembro quando chegava à Estrada Nacional e se ele estava à esquerda para as Caldas e demorava mais 45 minutos a lá chegar. Antigamente, das Caldas a Lisboa, eram quase 2 horas e eram bichas contínuas. E não se podia ultrapassar, nem nada. Agora, das Caldas a Lisboa são 40 minutos. Exatamente. E as Caldas passou a ser mais uma mais-valia para a própria cidade em Lisboa. Há pessoas a morar nas Caldas, hoje em dia, que vão trabalhar todos os dias para Lisboa. Os seus filhos continuam a ter ligação à cultura portuguesa? Perfeitamente. Eu tenho, um deles, que eu conheço, está em Miami, está num banco internacional e fala português corretamente. Corretamente. O Ricardo nasceu em Angola. A Rosemary já nasceu aqui, é professora em Elizabeth, fala português corretamente. Os meus netos, os miúdos também, principalmente os dos meus filhos, especialmente da parte do Ricardo, falam português corretamente, com um vocabulário riquíssimo. Os meus netos daqui, é engraçado, já falam menos português, mas também falam português. Especialmente a minha neta, o mais novito é um bocadinho mais complicado. Há uma tese que nós estamos a desenvolver em termos de comunicação social, e o luso-americano também está a desenvolvê-la na próxima semana, que fala da juventude portuguesa. O Canadá queixou-se e os Estados Unidos começam a queixar-se que a juventude portuguesa ou luso-americana já não se interessa pelas coisas portuguesas. E no meio disso descobrimos que há 2 fatores que mantêm a juventude portuguesa a funcionar como deve ser. Um deles é o folclore e a outra é o futebol, porque toda a gente segue o futebol. A falta de imigração, tu tens notado que essa falta de nova imigração tem prejudicado a existência dos clubes e associações neste país? Sim, sem dúvida. E a nossa 3ª ou 4ª geração é capaz de estar bastante ameaçada com essa falta de integração dos nossos descendentes aqui nos Estados Unidos. Porquê? A culpa é dos clubes também? A culpa é dos clubes e, por vezes, da própria família. Porque a família em casa, e eu, por exemplo, vejo na minha família, os meus miúdos não frequentam muito os clubes portugueses. Por falta de condições para a idade deles. Eu vejo nos clubes, como tu vês, provavelmente, muita gente a jogar às cartas. Eu gosto muito de jogar às cartas, mas parece que é só o que os clubes produzem. Há falta de iniciativa, de coisas novas para uma juventude que está a desaparecer. Da língua. Exatamente. É um chamariz, falta de qualquer coisa que motive os jovens para eles irem lá. Porque eles vão lá 1, 2 vezes, mas eles dizem, não me entendo nada. Não entendo nada com isto. Estão fora. É necessário, de facto, refletir, sobretudo, eu acho que é necessário repensar o que é que nós podemos fazer para motivar a nossa juventude. Eu, graças a Deus, não tenho na minha família, não tenho essa razão. Todos os meus filhos são luso-americanos, os meus netos não são ainda, mas pensam ser, e inclusive tenho 2 netas com 15 anos que estão a pensar, elas gostam tanto de Portugal, que estão a pensar em ir para a universidade em Portugal. Que é um objetivo de muitos dos jovens portugueses também, é experimentar o país raiz, o país do coração dos pais e dos avós. Há muita gente a fazer isso. Portanto, como é que as crianças, sobretudo os teus filhos e as tuas netas, quando vão a Portugal, sentem o país?
Olha, eles encantam-se a estar no país. O meu neto, no ano passado o meu neto tem 10 anos e ele foi para o camping lá em Portugal. Portanto, foi integrado num clube lá que mobiliza os miúdos, leva-os para a praia, leva-os para o campo e tudo. E eles diziam, olha, sabes, ao princípio eu estava assim um pouquinho atrapalhado, não me entendiam muito bem, mas depois, rapidamente, ele se integrou e este ano já está deserto e para lá outra vez. Claro. Porque tu sabes uma coisa, o grande problema da nossa juventude, dos nossos é se estão 2, 3 anos sem ir a Portugal. E depois chegam lá, sentem-se deslocados, por vezes não falam a língua corretamente, falam um pouquinho, têm vergonha porque os outros se riem deles. Agora, se eles manterem uma continuidade ano por ano, eles começam a criar a própria amizade e o próprio ambiente deles e sentem-se perfeitamente integrados lá. As pessoas que são mais visíveis na sociedade americana, e neste caso luso-americana, são mais visíveis, mas muitas vezes são também criticadas por muito do que fazem e do que não fazem. Há muitos portugueses que chamam isso inveja. Sabes o que isso é? Sei perfeitamente. Quem não é invejado não teve êxito, ou não teve êxito, ou então não sei, ou então é ignorado. Porque, não, infelizmente, muitas vezes aqueles que mais fazem são aqueles que mais são criticados por aqueles que nada fazem. E sabes porquê? Porque aqueles que nada fazem, ninguém os pode criticar, não sabem, se calhar nem os conhecem, eles nunca me deram mostra daquilo que são capazes, como é que vão ser criticados? Só são criticadas as pessoas que são válidas e que fazem alguma coisa. Por vezes é desagradável e por vezes é triste as pessoas sacrificarem a família. Sacrificarem a família. Desmotiva, mas enfim, nós temos que ser fortes e ultrapassar essas coisas. E eu estou farto de dizer, só não é criticado quem não tem valor, porque aqueles que têm algum valor têm que ser criticados, porque a inveja é uma epidemia mundial em todo lado. Já te leram Sina? Olha, eu acho que quando era miúdo alguém me leu, não assina não, me viram a linha da longevidade na palma da mão. E disseram que tinhas uma vida longa. E disseram, não te preocupes, tu tens uma vida que só vais morrer quando tiveres muitos anos, mesmo. Já foste à bruxa? Não, por acaso não. Não, mas respeito, não sou crente em deixar de crente, respeito as ideias de cada um e não critico ninguém. Não critico ninguém, eu acho que... Achas que temos valores na nossa comunidade que ainda não foram exibidos, digamos assim? Eu acho que sim, e muitos do anonimato, muitos. Acreditas na juventude luso-americana? Acredito, embora tenhamos que trabalhar... Estamos a viver uma segunda geração. Acreditas numa quarta? Embora tenhamos que trabalhar nela. Sim. Eu acho que a quarta geração vai depender muito de nós. E dos nossos responsáveis. Sem dúvida nenhuma. Mas muitos dos clubes vão fechar? Eu acho que sim. Muitos clubes vão ter dificuldades. Já hoje têm, claro. Para arranjar indivíduos que liderem esses clubes. Porque hoje em dia liderar um clube, seja ele grande, seja pequeno, é preciso muito sacrifício. É preciso ter uma família que o apoie. E na realidade eu tive a sorte da minha mulher sempre me apoiar e sempre estar tolerante para aquilo que eu fazia, porque senão não era fácil. Eu ando há 30 anos envolvido na comunidade, há mais de 30 anos. Serias capaz de viver fora desta comunidade? Olha, tu sabes uma coisa, eu penso que sim, que nós os homens somos os animais de hábitos, mas ia sentir algumas saudades, mas eu penso que talvez conseguisse viver fora daqui, não sei, por aquilo que eu já vivi. Já foste Homem do Ano da Fundação Bernardino de Coutinho, já foste homenageado pelo Embaixador de Portugal em Washington, já foste homenageado também nas Caldas, pela Câmara Municipal, e são de facto honras que tu recebeste. Como é que vês essa contrapartida das organizações te reconhecerem como recipiente daquilo que tens feito na tua vida? Eu nunca penso nessas coisas. Eu faço por carolice, não faço por ambição. E quando faço por carolice, às vezes as pessoas, umas aos outros, olha... Portanto, a tua agenda é a comunidade e as coisas da comunidade. Mas nunca, assim que deveria ser. Mas nunca com segunda intenção. Sim, eu não vou daqui e ali à procura seja do que for. Olha, eu vou-te fazer perguntas de uma resposta só. Loiras ou morenas? Mais morenas. De vez em quando as loiras também mudam cor de cabelo. Preferes carne ou peixe? Peixe. Especialmente em Portugal. Sporting ou Porto? Sporting, desde que eu me conheço. Fado ou canção? Canção. Gostas mais de fruta ou doce? Fruta. Sol ou chuva? Sol. Yankees ou Mets? Olha, não sou muito ligado ao desporto americano. Mas vou-te dizer outra, Giants ou Jets? Giants. Toda a gente pensa. Vinho ou cerveja? Cerveja. Eu não bebo álcool.
Praia ou campo? Praia, claro. E campo também, eu também gosto de campo. Eu nasci na praia, eu nasci no tempo em que nós trabalhávamos e almoçávamos de 1 às 2 e íamos à Foz do Areio tomar um banho à hora do almoço. Jorge, obrigado pela entrevista. Ficámos a conhecer um pouco mais da tua vida. Jorge Ventura é um ativista, é um homem que está ligado a inúmeras organizações, desde os comandos, desde o Grupo Seabras, onde trabalha e onde tem trabalhado no decorrer de todos estes anos, desde o Monumento aos Luso-Americanos ao Lions Club, é uma coisa, e a Associação Regional Caldense, entre outras. Já foi devidamente homenageado e merecidamente homenageado, e é um homem simples, com uma vida simples, que anda nas nossas comunidades, como todos nós, e apenas com um objetivo que é bem definido, que é trabalhar para as comunidades, com o melhor das suas intenções, com o melhor do seu esforço, sempre à procura de que a comunidade progrida e faça o melhor, sempre o melhor. Jorge, muito obrigado.